Boa noite. Vamos aguardando dar o horário. E daqui a pouco já vamos chamar a Bia. Vamos esperar o pessoal chegar. Vou chamar a Bia para a gente ir começando aos poucos. E aí? Oi, Bia! Cheguei, tô na área. Na área. Acho que a gente vai esperando o pessoal Né? entrar. Vamos esperar. Oi, Lio, Bia, Marília, boa noite. Luísa. Vocês estão ouvindo nós duas, gente? Tá dando para ouvir direitinho? Boa noite, Luiz Eduardo. Oi, Gal. Minha sogra! Seja bem-vinda, Matheus, Ataíde, Vocês conseguem ouvir nós duas? Tatiane Duarte, marido meu, tia Chica. Obrigada, Luísa. Então tá todo mundo ouvindo. Bia, eu acho que sua conexão tá travando, deu uma travadinha. Já? Poxa, velho. Já. Hoje a gente tá aqui para brindar, né, Bia? Tcharam! Brindar a amizade, Com brindar certeza. a liberdade, brindar a nossa força. E aí, Matheus, cadê sua mãe? Cadê Pauleira? Bora lá. Se travar, a gente faz o esquema que a gente combinou. Vamos tentar. Para ver se consegue atrair o máximo de pessoas possível. Tio Fofo na área. O que a gente tem para conversar hoje é potente, né? Bem potente. Com certeza. É? O pessoal tá dizendo que minha imagem tá ficando desfocada. Pois é, eu vi. Para mim também tá. Ela tá bem. Peraí, deixa eu fazer um teste. A conexão de Bia, que não tá legal, Chica? Certo. Então a gente vai adaptar, a gente vai fazer uma adaptação da nossa live. E Oi! Pronto, vamos juntas. vamos nessa. Deixa eu fazer aqui sair, porque a gente fica aqui pescando. A conexão de Bia travou. Oi, Tiago, boa noite. Bom te ver por aqui. Acho que a gente pode começar. Vamos lá. Gente, a gente tentou trazer aqui um roteiro mesmo, porque são muitos os questionamentos, né, diante desse novo panorama que nós estamos vivendo. E uma coisa que a gente queria trazer logo de cara é o novo marco, o marco da nova humanidade, né? Que é um slogan trazido há muito tempo pela Fundação Ocidente e os seus pares. E pelo próprio Jair Técio, né, sempre marcando que ele é o próprio marco da nova humanidade e através dessas instituições ele iria tornar a humanidade mais espiritualizada. Exatamente. E nós chegamos à conclusão
que realmente está havendo, né, de uma forma bem irônica, e nós trouxemos no cartaz de forma proposital, porque nós entendemos que o marco somos nós mulheres, trazendo à tona toda a verdade acerca de quem é Jair Tércio, que nós hoje sabemos que é um falso profeta. Então, o marco para a gente somos nós que fomos, de várias formas, né, abusadas psicologicamente, sexualmente, patrimonialmente, conseguimos trazer a verdade à tona, que durante muito tempo ele conseguiu manipular a ponto que ficássemos tantos anos caladas e silenciadas. E, inclusive, isso aqui não estaria acontecendo jamais, porque a gente não se suportava. Ela não gostava de mim, eu não ia com a cara dela, porque ele, inclusive, fazia isso presente nas nossas vidas. Vocês que estão aí do outro lado e que fizeram ou que fazem parte da Fundação Ocidente sabem disso. Que Jair, durante muito tempo, e sempre que ele podia ter uma oportunidade mais próxima, nas famílias e nas conversas, ele trazia uma fofoquinha de uma para outra. Não confie não, viu, em Bia, porque Bia não é confiável. Não confie não em Tatiana, que Tatiana não é confiável. E com isso, ele ia minando as relações. E ele conseguia, né? E não só nas relações entre as mulheres, porque era um grande foco dele, hoje a gente entende por quê, mas nas famílias também, né? E essas instituições que ele intitulava como Marco da Nova Humanidade, na verdade, eram instituições que ele utilizava para manter a manipulação, manter o controle, então, de uma maneira escusa, né? De uma maneira muito escondida e manipuladora, ele mantinha o controle sobre os abusos e sobre as pessoas, inclusive nos mantendo afastadas. Como eu sei que tem gente aí que está agora acompanhando a nossa live que ouviu diretamente que não era para conversar comigo, que deveria estar afastada de mim. Pessoas que foram proibidas de frequentar a escola no turno oposto para que não tivesse contato comigo, né? Estudava num turno e não poderia ir no turno oposto porque era o turno que eu trabalhava. Então, tudo isso para mostrar a rede de apoio que o Jair Tércio construiu para ele próprio, para nos silenciar através do distanciamento, porque certamente se ele tivesse permitido essa aproximação há 20 anos, ele não teria ido tão longe, porque nós teríamos contado uma para outra e teríamos acreditado uma na outra. Com certeza, com certeza. E assim, a gente resolveu falar juntas justamente porque nós somos um grande exemplo disso, né? A gente não é amiga. Nós nos tornamos agora amigas e irmãs, porque uma situação como essa, as pessoas se revelam e a gente vê com quem a gente pode contar. Isso tem sido muito importante na nossa relação, né? E a gente poder enxergar também as pessoas que ainda continuam cegas, que tudo tem o seu tempo, e a gente está disponível para ajudar essas pessoas a saírem da escuridão, né? Então, eu disse a Tati que eu achava importante a gente falar um pouquinho da minha história e da dela, você já vem acompanhando também, porque as coisas se misturam, né? Em algum momento a gente esteve juntas na fundação, ainda que vivendo separadas, cada uma a sua história, mas eu entrei na fundação há muito tempo, né? Lá em 1998 eu fazia parte de grupos de estudo Nirvana, que minha sogra tinha perto da casa dela, que era uma vizinha, minha ex-sogra, a mãe de meu ex-marido, e eu conheci a Fundação Ocidente através dele, né? E eu não entrei logo no movimento da fundação, mas era uma coisa que me chamava muita atenção, porque tinha muitas regras, era uma coisa que era muito assim, ao meu olhar no início, limitante. Depois eu me entreguei, me tornei uma das pessoas que fazia, que ajudava, que trabalhava, porque eu sou também assim, eu visto a camisa. E não foi diferente com a fundação, né? E como o nível da manipulação era muito grande, eu vivi 18 anos isso, né? O que eu acho que faz parte. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e hoje eu conversei, inclusive, ou foi ontem com um dos meus ex-cunhados, foi de como a família de meu ex-marido era marginalizada, né? Marginalizada em que sentido? Eles eram tidos como pessoas violentas, não eram pessoas confiáveis, né? E isso trazia muitos problemas para eles, inclusive, do ponto de vista das relações, do ponto de vista profissional. Porque o fulano Beltrano a gente não pode confiar não, porque fulano é violento. E não só com eles, mas também, né, com os filhos. Que nem tinham nascido ainda, muitas vezes. Esse meu sobrinho na barriga, não, rapaz, ali tem que ficar ligado, porque é filho de fulano e ele já vai nascer violento. E, inclusive, ao longo da minha relação com meu ex-marido, existiram momentos onde Jair conseguiu afastar os irmãos, tá certo?
por conta de futricagem, de fofoca, de manipulação, porque ele tinha interesse nisso, de manter os irmãos afastados, porque eles juntos são muito fortes, diga-se de passagem. E ele conseguiu afastar a família, né? Então, eu me lembro muito bem que existia um momento na minha relação com meu ex-marido que ele começou a criar uma história sobre meu sobrinho, que ele não podia ficar perto de minha filha porque ele ia fazer mal à minha filha, porque ele tinha essência violenta igual ao pai. Uma loucura, gente. Se a gente contar, parece mentira, mas é verdade. Que é o que ele falava da minha filha, não na questão da violência, né? Mas Exato. Na questão da promiscuidade. Exatamente. Minha filha, antes de nascer, ele já dizia que teria a encarnação perdida se eu não me submetesse a ele, porque ela seria promíscua como eu era, né? E era também a maneira que ele utilizava para nos manter longe, para a gente não conversar sobre isso. Então, se a família de seu ex-marido, ele dizia que era violenta, e a minha família, né, as mulheres, eu, minha filha, principalmente, éramos promíscuas, então a gente se mantinha afastado e também não conversava muito. Todos os movimentos, e aí nossas histórias se cruzam desde aí, porque eu me aproximo da família de seu ex-marido, né? Eu me aproximo do seu cunhado, de sua ex-cunhada, e ele imediatamente nos afasta, dizendo que eles não são confiáveis e certamente dizendo a eles que eu não era confiável. E aí eu acho que tem uma outra questão que a gente precisa esclarecer. Muitas pessoas têm nos procurado... É para poder virar mais pra cá. Tá. Foi uma leve queda. Uma leve queda do celular. Muitas pessoas têm nos procurado para perguntar sobre instituições, sobre pessoas que estão associadas ou não a Jair Tércio, pessoas preocupadas sobre o que nós vamos falar, né? Toda vez que a gente publica que vai haver uma live, a gente recebe uma enxurrada de perguntas de pessoas preocupadas. Mas o que vocês vão falar sobre a fundação? O que é que vocês vão falar sobre o Isel? O que é que vocês vão falar sobre a Ananda? Gente, a gente vai falar a verdade. A gente não aceita nada menos do que a verdade. Nós vivemos com mentiras durante muitos anos e foram as mentiras que nos mantiveram sofrendo abusos, né? Silenciadas, favorecendo que meninas fossem estupradas, crianças, porque 12 anos é uma criança, 13 anos é uma criança, favorecendo que muitos homens não pudessem seguir seus sonhos profissionais, né? Fossem calados, silenciados, que crianças que nem tinham nascido já fossem rotuladas. Então, nós não aceitamos nada menos do que a verdade. Então, nós vamos falar a verdade sobre todas as instituições e sobre Jair Tércio e sobre a nossa história. A nossa história, exatamente. Porque, assim, por que é importante, gente, a gente trazer as nossas histórias? A gente não está falando aqui de pessoas especificamente. Estamos falando de nossas vidas, de como isso impactou na vida de cada um de nós, né? Eu, durante muito tempo, me senti silenciada, porque realmente eu tinha Jair como uma pessoa, uma referência, como um líder, como um mestre, como um iluminado, como eles colocavam, né? E a gente não questiona um iluminado. E olha que eu era bem questionadora, né? Inclusive, muitos de vocês, se estão aí me assistindo, me tinham como rebelde ou como uma pessoa que não era leal, ou que eu questionava e que eu não era confiável porque eu questionava algumas coisas. Eu tinha até musiquinha. Tio Fofo que sabe como é. Ela é problemática. Mas, pois é, éramos, mas a gente já tinha uma razão de ser para isso. Nós observávamos já muitas manipulações, sofríamos, e eu falo porque eu realmente fiz parte de uma família que sofria muito, não era pouco não, né? Mas felizmente também, independente agora, eu me divorciei de meu ex-marido, mas mantive a relação com parte de meus ex-cunhados, né? Que me permitiram, inclusive, trazer a história deles aqui também, porque a gente manter essa relação de carinho, né? Nós somos próximos ainda, e não é mentira nenhuma. Então, falando da minha relação com meu ex-marido, por exemplo, há muitos anos eu já não tinha uma relação boa com meu ex-marido. Eu não sei nem dizer a vocês há quanto tempo. E me mantive na relação com ele por conta de acreditar nessas orientações, na obra, e dele colocar a gente sempre no lugar de culpada, né? Se você fizer isso, sua filha vai ser uma puta. Se você fizer isso, sua filha vai ser uma perdida, porque ela vai perder a referência de pai, porque ela vai perder a referência da espiritualização. Você tem que ficar, minha filha, fique com ele. Quantas vezes eu ouvi de Jair, e aí, parênteses, se tiver crianças ouvindo, transe com seu marido, mesmo se você não tiver afim, porque ele tem uma energia muito forte, para ele não lhe destratar, nem ser grosseiro com você,
é melhor que você transe com ele. Ele precisa botar essa energia para fora. Ele precisa botar essa energia para fora. Que era também o argumento que ele usava para abusar da gente, né? Que ele precisava tirar a energia materializada, que ele precisava se esvaziar. E aí, como é que ele mantinha todo esse tipo de abuso, né, entre mulheres? Porque, para mim, há um medo da força das mulheres que é muito claro. Há um medo que a gente se juntasse e nós estamos provando o porquê do medo. Ele tinha que ter medo mesmo. E aí ele praticava um bullying. E ele institucionalizou o bullying, né? Que era isso, rotular a Bia é rebelde, Tati é a promíscua, outros são violentos, o meu ex-marido era o reprimido. Agora, quem é que tinha reprimido meu ex-marido durante toda a vida, né? Pois é. E ele disseminava isso de um modo a chegar a orientar as lideranças dele a nos destratarem. Exatamente. Inclusive, Tati tem uma história muito parecida com a minha, que é interessante, porque vocês que estão aí do outro lado podem se identificar e fazer a conexão com alguns pontos, e à medida que vocês vão se identificando, vocês vão acordando, né? Para quem ainda não acordou. Uma das lideranças esteve na minha casa, eu me lembro, acho que em 2006, quando eu morava, logo que eu me casei com meu ex-marido, e ela chegou com a família dela, né? Uma das lideranças, e abriu meus armários, tirou todas as minhas roupas que não eram adequadas, que eram roupas que tinham decote, eram roupas que eram curtas, eram roupas que eram apertadas. Eu acho que na época eram roupas que mostravam que você era mulher. Eram roupas que mostravam o corpo da mulher, né? A feminilidade, vamos chamar assim. E aí acho que deram 2 sacos de lixo grande. E aí eu disse, mas você vai fazer o quê com isso? Não, tem que jogar fora. Porque se não serve para você, não serve para ninguém. Então tem que se desfazer mesmo e tem que se proteger. Porque você é uma mulher bonita e gostosa. E você tem que se proteger porque sua energia atrai muito. Então, para isso, você precisa se proteger. E quem me conheceu há tempos atrás, porque tem aqueles que me conheceram antes de meu ex-marido e tem aqueles que me conheceram no processo da Fundação Acidente. No meu perfil mesmo, para quem já me segue, tem lá um que eu boto, né, um antes e um depois, que sou eu vestida de terninho. Terninho não, sobretudo, que cobre a bunda, cobre as partes, cobre tudo, né? E eu já, no outro processo, que eu entendo que é a gente ser mulher mesmo. A gente não precisa estar nesse movimento de tanta, né, limitação, porque ele quer que a gente acredite e a gente fique limitada e presa às orientações dele. E ele conseguia, gente. Conseguia porque, assim, era uma referência, né? Sim. Quem é que ia questionar ele, né, Tati? Ninguém ia questionar ele porque ele ergueu um verdadeiro palácio, né? E as lideranças mais antigas desse palácio estão se mantendo em silêncio justamente porque é o que eles queriam que a gente fizesse. Estar em silêncio. E eles perceberam que a gente não vai aceitar mentiras. E todas as vezes que tentaram disseminar mentiras para nos calar novamente, nós viemos esclarecer. Então, para as pessoas que estão perguntando qual é o posicionamento de X ou de Y, qual é o posicionamento da presidente da Fraternidade Feminina, qual é o posicionamento dos primeiros veneráveis do Palácio Maçônico de Itapuã, que inclusive está com as atividades suspensas. Assim como os capítulos, né? Assim como os capítulos, ponto para Glebe, né? Fazendo o que deve. Como se diz, a maçonaria tem uma responsabilidade social, então a responsabilidade social é também lutar contra abusos. Para mim, eu acho que Bia concorda, o silêncio diz muito. Né? Nenhum palácio fica firme, nenhum palácio se ergue sozinho. Não é possível uma pessoa construir um palácio. Então, existem pilares, e esses pilares, eles não estão se manifestando. E eles não estão se manifestando porque eles entenderam que não dá mais para nos oprimir, que não vão mais rasgar as nossas roupas, que não vão mais nos colocar como pessoas pouco espiritualizadas, que os abusos a gente não vai mais aceitar. Que a gente vai gritar contra esses abusos e a gente vai lutar contra eles e vamos até o fim, junto com a justiça, para que eles sejam levados para responder da maneira que devem responder. E, gente, eu queria falar uma coisa que é muito importante, que as pessoas têm questionado Tati, né? E já me questionaram antes, porque eu falava já da minha relação com o abuso, da minha relação com meu ex-marido, e falava de um movimento, mas eu não dava o nome. Hoje eu digo, era a Fundação Acidente. Se vocês olharem meu perfil de outubro de 2019, eu fiz um post sobre isso, onde eu tô com a roupa de freira, né? E um X na minha boca, que já foi bem simbólico. E falava sobre esse movimento, né? As coisas que eu vivi fruto disso e o silêncio que eu vivi fruto disso. E que as pessoas às vezes falam, mas Bia, assim como Tati, você é uma menina tão intelectualizada, tão inteligente. Como é que você se manipulou, se permitiu manipular
durante tanto tempo, gente, não é simples assim, Não, né? não. Existem questões pessoais, familiares, de crenças que você tem, que ele vai validando aquilo em você, ele vai construindo sua confiança, ou ele vai lhe fragilizando para poder ele se manter por perto, e aí é onde ele cria aquele laço com você. Então, falando especificamente na minha relação era um caos, e ele se alimentava disso, né? Com o meu ex-marido. Então, por muitas vezes eu disse, vou me divorciar, vou me separar. Eu cheguei a ouvir a seguinte coisa: minha filha, você pode arrumar um amante. Arrume um amante. É melhor do que você abrir mão de sua família. Arrume um amante, porque você vai esvaziar. A questão não é esvaziar. Eu não estava feliz. Né? E a partir do momento que eu comecei a ver o reflexo de minha filha, aí que para mim chegou, foi no meu limite, né? E quando eu decidi que eu ia me divorciar, eu ouvi o seguinte dele: você vai abrir mão de sua família, você vai arrumar um marido que vai lhe bater, porque mulher igual a você, que é bonita e gostosa, se não administra um marido como ele, vai arrumar um pior ainda para você apanhar e você aprender dessa forma. Então, assim, atenção, né? As pessoas que ainda estão, assim, questionando, ainda estão na dúvida. Gente, isso é real. Isso é real. Não é brincadeira, não. São vidas, são famílias que estão sendo desconstruídas por conta de abuso. E não é, e assim, o que a gente conversa muito, eu e Tati, é que o abuso sexual é o fim do processo. Para se chegar no abuso sexual, tem todo um processo de construção de confiança, né? E depois acontece isso, mas não é aí, o ponto não é esse, é toda a manipulação para se chegar nisso. Ele tinha o fim no abuso sexual com relação às mulheres, e para mim, claramente, que é um traço do sociopata, há um gozo pelo poder, né? O gozo pela manipulação de outras vidas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, do bullying, né? De rotular as pessoas, tornar todo mundo marginalizado, porque no final das contas, todos os adeptos, né, do imutabilismo, todo mundo que fazia parte da Fundação Ocidente, era marginalizado por uma ou outra coisa. Então, tudo isso é uma construção, né, que primeiro desconstruir a confiança da gente na gente mesmo e na nossa família, mãe, irmãos, pai, né? Com certeza. E colocar essa confiança somente nele. E aí, com isso, ele vai construindo esse palácio, né? Com a ajuda das lideranças que mantêm e repetem esse argumento. Você que é bonita e gostosa, nasceu para sofrer. Seu Jair, que é um iluminado, que tem acesso ilimitado a todas as suas encarnações, Exato. Disse que você fez esse acordo de sofrer, você fez esse acordo de vir para sofrer, você deveria ter casado com um homem que ia te bater porque você precisava disso, e você está no lucro. Exatamente, então, estar no lucro era um clássico. É um clássico, aproveite isso, né? Vocês tem uma música do Camaloca que diz isso, que toda mulher quer ser amada e toda mulher quer ser feliz, mas não coloca isso como uma coisa boa, coloca isso como uma coisa ruim, que a mulher quer ser feliz e quer ser amada e por isso ela sofre, né? E por isso ela merece sofrer. E aí isso puxa uma outra coisa, que é a cultura que é claramente, e aí me desculpe os que não querem que eu fale de política, eu vou falar assim, porque viver é um ato político. É uma cultura que, para mim, é uma cultura fascista, que é a cultura que mantém Jair Técio, que ele dizia o seguinte: as mulheres, como elas nasceram para sofrer, elas precisam sustentar os seus maridos para que eles possam se dedicar a se iluminar. Porque homens são propensos iluminados, né? Propensos iluminados, e aqueles que estão perto dele é porque foram escolhidos pela espiritualidade para espiritualizarem a humanidade. Então, eles tinham que ter tempo livre para isso. Então, as mulheres trabalhavam em 3 lugares. Minha ex-sogra era um burro de carga, gente. A pessoa, eu acho que ela está até por aí, não vai me desmentir, porque é real. Com certeza. Trabalhava para sustentar ele, né? E várias pessoas, várias pessoas. Na verdade, assim, nós trabalhamos com algumas pessoas, né, do movimento, e nós, particularmente, víamos não só ela, a ex-sogra, eu e outras pessoas, pegar parte do salário e dar para ele. Então, assim, os abusos são em níveis, assim, absurdos, né? Então, assim, a manipulação, as pessoas ficam questionando como é que pode. Jair utilizava da vulnerabilidade das pessoas. E aí eu vou falar de novo da minha história, da história da família de meu ex-marido, da qual eu vivi muitos anos, que eu tinha muito carinho. E eu via a minha ex-sogra sofrendo uma barbaridade, aguardando as orientações dele, que inclusive deixaram ela numa situação, desculpa o termo, fodida, porque ela ficou
esperando as orientações dele, seguiu, porque se ela tivesse seguido, inclusive, de outras formas, ela não estava como ela está hoje, né? Então, meus próprios cunhados, meu ex-marido, tinham uma máxima de que o pai deles tinha que ajudar, ele tinha uma dívida de outras encarnações e que tinha que dar uma casa, um carro e um não sei o que lá para eles, eles tinham que ficar esperando. Então, assim, o nível, gente, de manipulação é uma loucura, uma loucura. E uma coisa importante que a Tati já falou, a gente comentou, ela falando da filha dela e das crianças. Eu, quando engravidei de minha filha, lá em 2009, eu ouvi coisas absurdas, porque na época que eu engravidei dela, tinham meninos, estavam nascendo meninos, né? Então estavam nascendo pequenos iluminados, ou possíveis iluminados. E minha filha, eu já era uma pessoa que não era merecedora, né? Porque eu não tinha engravidado de um menino, então eu não tinha um merecimento, porque eu estava grávida de uma mulher. E minha filha precisava ser santa, referente a uma outra pessoa, que a gente tinha que se espelhar nessa outra pessoa, e que as mulheres tinham que ser santas. Então, vejam que, né, é um discurso meio complicado, né? Um preconceito desde a barriga. Sim. E a Vitória, que é minha filha, sofreu desde a barriga e depois sofria piadinhas entre as próprias mulheres do movimento, diga-se de passagem, porque eu espero que as mulheres acordem, né? Fazendo piadinha, tipo assim, fulano, seu filho vai ter que se relacionar com a filha de Bia. Porra, coitada, porque, né, essa menina é filha de fulano, que é daquela família que é violenta. Então, é esse nível de manipulação e de bullying com as crianças. Então, isso aí, gente, vocês não têm ideia das consequências na vida dessas crianças. Graças a Deus que as crianças, né, crescem e têm esse amor, esse cuidado dos pais, e que, graças a Deus, a gente não ouviu, especialmente eu e meu grupinho aí que sabe de quem eu tô falando, porque se a gente tivesse dado ouvido, nem Vitória nem o primo dela estavam juntos e amigos até hoje. Eles estavam separados. Mas, felizmente, a gente não deu atenção às orientações. E isso não é um caso isolado, como Beatriz estava falando ali. Os abusos de Jair Tércio foram mantidos por uma cultura misógina. Exatamente. E que era uma cultura que ele mesmo fazia circular e criar força. E fazia circular e criar força, inclusive acabando com as nossas imagens, né, como eu já disse, e com todas as crianças. As professoras da escola Nanda eram proibidas de elogiar minha filha. Não podia dizer que a minha filha era bonita. Isso eu estou falando de minha filha com 1 ano, 2 anos. Não podia dizer que era bonita, não podia nem dizer que era inteligente, nada. Porque era a menina que ia ser bonita e gostosa, que era promíscua, que era filha da promíscua amor, né? Da problemática. Exatamente. Então, tinha que cortar essa vaidade para que ela tivesse chance. Porque uma criança que nasceu perto de um iluminado, uma mulher, tinha que ser criada para ser santa, para se espelhar numa determinada pessoa, que a gente, por questões judiciais, não pode dizer o nome. E ele dizia que os homens que nasciam, né, quem de nós tinha o merecimento, como ele falava, de ter filhos homens, que tinha que educá-los para serem iluminados. E aí ele falava, o filho de fulaninha, presidente da Fraternidade Feminina, é a reencarnação de Jesus Cristo. Então os homens têm que ir aprender com ele. Difícil, porque eu trouxe ele nessa encarnação perto de mim para que a gente pudesse ser o marco da nova humanidade. Só que sim, a reencarnação de Jesus Cristo também já tem denúncias nas costas. Pois é. Então, assim, o que a gente percebe é que ele foi criando uma cultura e conseguindo pessoas que disseminassem esse pensamento misógino e que favorecem abusos. Então, essas lideranças ajudavam ele, e alguns ainda ajudam, a manter as mulheres se sentindo culpadas por ser mulher. Não é por nada, não, é por ser mulher. Então, como até o capítulo do livro, assim, eu estava até então sozinha, né, traduzindo esse livro, hoje mostrei para a Bia. Sim, ela está aqui para comprovar que aquilo está escrito lá. Não sou eu que estou criando, é real. Há uma criação de uma culpa inexistente. Ele repete tanto com as lideranças, né, com todo esse aparato, com todo esse palácio que ele criou. Ele repete tanto que somos erradas, que temos dívidas, que nascemos para sofrer, que a gente começa a se desculpar por algo que a gente nunca fez. E se sentir culpada. E nos sentindo culpada, assim como os homens também, né, que ele colocava como culpados de coisas de outras vidas, né? Homens, você é violento, então você
não pode ir para a rua, você é violento, então você Exatamente. precisa só estudar a arca sagrada, só estudar o imutabilismo, ficar unilaterando, gira aí até ficar tonto. E, inclusive, assim, uma coisa que é importante a gente falar, porque deve ter muita gente aí do movimento assistindo, existiam os grupos, alguns eram de estudos, existiam os grupos, né, das pessoas, das mulheres, especialmente, eu fiz parte de 2, e são mulheres que são foda, só tem mulher foda, mulher, assim, pancadona, e que ele tinha um falso discurso de amizade, e que, no final das contas, hoje, se eu olhar para trás, talvez eu tenha uma, duas no máximo desse grupo, porque agora já estão desconstruindo, né? Mas assim, ele fomenta uma falsa amizade que ninguém consegue ser amiga, porque fica todo mundo desconfiando uma das outras, porque ele fica manipulando. Eu mesmo fui muito julgada por muitas delas, que hoje eu entendo que elas estavam e continuam algumas cegas, né? Adoraria hoje encontrar com essas mulheres, conversar olhando no olho e dizer assim, porra, tô aqui para lhe ajudar. E é assim que eu e Tati estamos disponíveis para escutar essas pessoas, porque o outro grupo, inclusive, que eu fiz parte, eu tive uma conversa com uma delas, que já saiu da escuridão, como eu estou gostando de chamar, e já está na luz. E algumas delas se relacionaram com Jair e ainda estão na ilusão de que foram pessoas que, para ele, foram mulheres especiais, que se relacionaram com ele de uma forma como homem e mulher. Mas, gente, abram o olho. Vocês foram manipuladas e vocês não eram especiais para Jair. Vocês foram pessoas que ele usou para manipular e conseguir alguma coisa. Ou para ser realmente, como eu lhe dizia para muitas, me esvaziar, né? Pois é, e isso é muito fácil de perceber, Bia, porque a gente tem recebido relatos, eu até um pouco mais do que você, e a gente vê que o primeiro episódio é sempre na justificativa de cura espiritual. Exatamente. Você tá com problema no ovário, você tem problema para engravidar, eu preciso equilibrar seus chakras, preciso equilibrar suas energias. Então, o passo inicial é sempre na manipulação, é sempre na mentira. Isso já comprova que vocês não foram especiais. Exatamente. Vocês foram mais uma abusadas por ele. E assim, isso é tão grave, mas tão grave, que ele chegava a me dizer essa coisa do afastar as mulheres, ele chegava a me dizer para quando minha sogra, eu morei com minha sogra durante um tempo, ele falava, quando ela estiver em casa, se tranque no quarto. Imagina. Então, assim, ele não permitia nem que a gente se conhecesse, que foi o que aconteceu com nós duas. Agora, a grande ironia disso tudo, né? A grande ironia é que nós duas nos aproximamos quando eu, em 2017, coloco um relato muito superficial, porque a gente precisa falar sobre isso também, é preciso coragem, a gente tem vergonha, a gente se culpa. Então, eu botei um relato superficial que eu não tive coragem de falar tudo naquele momento. Eu disse que tinha sido abusada psicologicamente, quase tinha sido abusada sexualmente. Bia me liga. Eu nem gostava de Bia, Bia não gostava de mim. Bia me liga e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, você disse que quase foi abusada, mas eu sei que você foi abusada assim. Tô aqui, se precisar de mim a gente conversa, tá certo? E aí eu falei, rapaz, essa mulher não é a mulher que eu conheci lá, que me diziam que ela era. E assim, e isso eu vejo hoje em muitas pessoas, inclusive em mim. As pessoas que me conheciam antes de Jair, hoje voltam para mim e falam, agora eu tô te vendo. Agora eu tô reconhecendo a Tatiana de lá de 13 anos, de 14 anos de idade, porque eu não entendi nada. A pessoa tinha uma natureza e de repente morre, não tem mais brilho. E a gente vê isso claramente. Então, assim, mulheres que ainda estão nesse conflito de como é que ele pode ter sido tão bom para mim e tão ruim para outras. Conversem com a gente. Conversem com a gente, conversem com pessoas que te conheciam antes dele, porque eu tenho certeza, nenhuma de vocês vai ter o brilho no olhar, um brilho de vida, porque ele não permite isso. Exatamente. A mesma coisa os homens, ainda tem muito homem, mas é claro, Bia, que tem aquelas exceções, né? Tem as exceções que são as pessoas que se beneficiaram disso tudo. Sim. Pessoas que os filhos só estão na faculdade porque outros discípulos de Jair Tércio, outros fanáticos dão dinheiro, né? Sim. Porque elas próprias não têm. Casas construídas em condomínio de luxo com o dinheiro do suor de pessoas que tinham muito menos do que elas. Com certeza. Inclusive, faculdade que não passaram no vestibular. Vestibulares adulterados. Então, assim, quando a gente fala das pessoas que ainda estão cegas, nós falamos das que de fato estão cegas. Sim. Nós não estamos falando das pessoas que favoreceram e que ainda favorecem, que foram beneficiadas sabendo do que acontecia, né? Porque a gente sabe que tem gente... de novo, eu vou falar, a gente precisa repetir isso. Um homem
não abusa de mulheres, de homens e de crianças durante mais de 40 anos, sem um palácio para proteger ele. Com certeza. E assim, uma coisa que para mim, né, marcou muito ao longo da minha história, quando eu olho para trás e vejo o mal e as consequências na vida das pessoas mais próximas a mim. Minha sobrinha mesmo cresceu, ela era criança, assim como a filha de Tati, e já era tida como uma menina que seria uma mulher bonita e gostosa, que ia chamar atenção, que ela tinha que ter uma postura diferente, que as pessoas não podiam confiar nela, ou que tinha que se cobrir porque ela podia causar um problema. E ela sabe que ela não é, e que hoje ela é uma mulher foda, e que ela chegou onde ela queria, que ela conseguiu fazer as coisas que ela queria, e que ela hoje está com uma pessoa bacana. E graças a Deus que ela conseguiu se trabalhar, porque assim eu sei que diferente dela tem muitas que ouviram, deram atenção a isso e viveram pessoas inseguras, como eu fui durante muito tempo, né? Medo de me mostrar, medo de falar, medo de aparecer. Inclusive, às vezes, gente, profissionalmente, porque eu, durante muito tempo, minha vida profissional foi minha fuga da minha relação. Eu me enfiava no trabalho, eu acho que, inclusive, eu me tornei uma profissional foda, modéstia à parte, pelo meu mérito, pelo que eu construí, fruto de eu não querer estar na minha casa, porque eu não queria ficar naquela relação, né? Então, era uma fuga. A volta para casa para mim era um tormento, só não era pior porque eu tinha minha filha, tenho minha filha, graças a Deus, até hoje. Então, assim, as coisas ditas para crianças, para adolescentes e para nós mulheres, e para os homens também, mas eu estou falando aqui de nós porque a gente está falando da nossa história. Pode trazer, não. Trouxe consequências para famílias que a gente não sabe quando é que isso vai se resolver ou vai amenizar, né? Consequências que a gente traz até hoje, né? Assim, essa semana a gente teve que mais de uma vez sair de casa por alguma razão, né? Relacionada ao processo. Alguns de vocês já sabiam, agora todo mundo sabe. Eu não estou em minha casa por uma orientação de segurança, né? Uma orientação da justiça, uma orientação da polícia. Eu não estou em minha casa para poder ficar em um ambiente que seja mais difícil de mais difícil acesso e para proteger também a minha família. E as 2 vezes que a gente precisou sair, se eu não me engano foram 2 vezes, eu troquei de roupa 3 vezes. E depois eu voltei para a primeira para falar, não, peraí, calma. Isso não existe mais. Então a gente continua com algumas marcas do que a gente sofreu, né? Assim, pintar a unha era coisa de mulher puta. Gente, eu ouvi diversas vezes. O batom vermelho que a gente não consegue até hoje. Pois é, o batom vermelho que a gente não consegue até hoje. Eu cheguei a ouvir, não do Jair Técio, mas de uma das lideranças dele, e aí, de dentro da escola, na verdade, na escola, quando eu trabalhava na escola, que fazer a sobrancelha era chamar para fazer sexo. E depilação também. Depilação piorou, né? Se fazer a sobrancelha era oferecer a sua vagina. Imagina fazer depilação. Então, assim, esse aparato, ele é muito cruel, porque ele vai criando uma cultura e vai reprogramando a nossa mente para que a gente pense de uma maneira que, primeiro, protege ele, Jair Técio, e segundo, nos deixa dóceis para que ele faça o que ele quiser. E aí, com isso, quem são as pessoas que ele colocava como referência? Pessoas que iriam reforçar essa ideia. Então, assim, mulheres que foram abusadas há 20 anos atrás, foram buscar uma dessas lideranças e a liderança disse: quem é você, quem é Jair? A liderança disse: você é pouco inteligente, você não consegue compreender o que aconteceu. Você não é confiável. Você não é confiável. Volte e diga que você mentiu. Não diga nada sobre isso. Pergunte a seu Jair o que aconteceu. Gente, o cara acabou de me estuprar. Eu vou perguntar para ele o que aconteceu. Como assim, né? E isso era favorecido nas instituições, assim, eu trabalhei não só na escola Nanda, eu trabalhei também no ISEL e lá também eu não recebia nada. Então, sim. Se a gente for olhar pela legislação, isso é considerado trabalho escravo, não é voluntário, é trabalho escravo. E não foi só eu. Eu conheço gente que trabalhou lá, principalmente perto desses períodos de festival, e que não era uma pessoa com dinheiro, né? Não era uma pessoa que tinha um aparato material, que pegava ônibus para ir lá trabalhar e que não oferecia uma água. Dinheiro de transporte nunca. Você estava trabalhando pela obra. Eu também conheço. Então, assim, existe toda uma estrutura que deixa marcas e deixa marcas seríssimas. A gente vem conversando esses dias e, assim,
abrindo um pouco minha vida com relação a isso, eu tenho dificuldade de... Eu tô ligada, A gente você tá ligado é um. que você Aí é eu um não quero deles. colocar seu nome, mas a gente sabe. Eu tenho uma grande dificuldade de confiar. Sim, a gente vinha falando disso A hoje, gente né? vinha falando disso hoje. Eu tenho uma dificuldade de confiar, porque a pessoa que eu confiei, que foi o Jaitécio, já são 8h40 da noite, pode falar, fudeu com minha vida. E quase que acaba a vida da minha filha. Minha filha tentou se matar, cara, com menos de 11 anos de idade. Então isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E é um absurdo em diversos níveis. São abusos psicológicos, são abusos patrimoniais, são abusos sexuais e é trabalho escravo. Com certeza. É trabalho análogo escravo, né? Só não, a corrente está na mente, só não tem uma corrente física. Porra, eu vou dizer pra vocês, essa é a pior, viu? Porque, por exemplo, a gente vinha conversando sobre isso e aí a gente tava falando dos reflexos disso na vida de cada uma, né? Eu, quando comecei a namorar meu marido atual, Bruno, eu tive muita dificuldade de permitir receber carinho, de permitir ser elogiada. Até hoje ele diz, rapaz, tem que aceitar, né? Assim, você merece ouvir essas coisas. Então, é uma dificuldade muito grande de você encarar que, porra, eu sou mesmo uma mulher bonita, eu sou mesmo uma mulher inteligente. Então, assim, o processo de manipulação é tão grande de botar a gente para baixo, né? A todo momento, porque é assim que ele mantinha a gente. Ao mesmo tempo que ele dizia, você é boa nisso, você trabalha bem, você... A gente era um cavalo de trabalhar. Sim. Eu e Tati, posso falar por nós duas, porque fizemos muitas coisas parecidas durante muito tempo. Nós não tínhamos tempo ruim. Eu me lembro de sair madrugadas da casa de algumas pessoas, fazendo trabalhos, né? Sem ganhar nada. Porque quando eu acredito numa coisa, eu visto minha camisa, meu sapato, minha calça e faço. Meu marido sabe disso, né? E ainda tinha o argumento de que era pela obra que você devia. Exatamente. E que você tinha que ter gratidão porque ele te tirou da lama. Exatamente. Então, se você era uma oportunidade de estar perto dele, é, entendeu? E dos liderados dele também. Se você foi chamada para fazer um trabalho, significa que você já atingiu um nível superior, você tem essa responsabilidade, é quase Homem-Aranha, né? É um negócio assim, você, com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. Eu me lembro, e isso não somos só nós duas, eu sei de algumas outras mulheres que em alguns momentos da vida não dormiam um dia por semana. Eu fiz isso durante 3 anos, pelo menos. Sua ex-sogra também. Minha ex-sogra também. De não dormir, de virar a noite trabalhando, porque ele queria um livro pronto em 3 dias. E aí tinha um negócio daquelas frases, não sei o que lá do diamante, que quanto mais pressão, não sei o que lá, você era... Enfim, cada maluquice. É sob pressão que os diamantes se formam. Porque o negócio é assim, a gente ouve tanto isso que tem palavras que a gente não consegue mais. Pavor. Essa semana uma pessoa foi me mandar uma mensagem muito legal, inclusive. Na verdade, o Mário Kertes, né? Maravilhoso, assim, super acolhedor, me mandou uma mensagem e no final ele falou, você é uma mulher iluminada. Eu falei, Deus é mais. Aí não quero não, pelo amor de Deus. Iluminado, consciência, Jesus. Chave, eu tenho pavor a chave. Eu tenho pavor a chave também. Detesto chave. Eu já ia falar chaves, mas... Mas essa coisa do marco da nova humanidade, né? Assim, existem palavras, a gente tá falando dando risada. Porque se a gente não tiver leveza, né, Tati? A gente precisa rir pra levar. Mas é muito sério, isso é muito sério. A chegar ao ponto da gente não conseguir ouvir palavras que incomodam, e incomodam de verdade. Não é uma pirraça, não é uma coisa de, não quero usar. Não, é porque realmente incomoda. Eu me sinto suja quando alguém olha pra mim e fala, você é iluminada. Ou como eu recebi diversas mensagens de pessoas dizendo assim, nossa, você é meu exemplo. De eu falar, não, esse lugar é o lugar que ele ocupava. Esse lugar pra mim é uma ameaça, eu não quero esse lugar. Com certeza. Isso é muito sério. Isso é um reflexo, é uma marca que fica na gente de uma maneira, inclusive, corporal. Porque Sim. Bia estava comentando que quando eu estava gravando o vídeo dando nome ao boi, ela estava presente. E quando eu comecei a relatar, a minha expressão corporal muda. Eu percebi Bia chorando e a gente não podia, eu não podia olhar para ela, porque senão eu não ia conseguir gravar o vídeo. Porque você retorna a toda aquela violência, a todo aquele sofrimento, aquela opressão, né? A toda aquela opressão, e isso é muito difícil de você superar. É muito. E, então, assim, é preciso entender isso, inclusive antes de questionar por que você demorou tanto tempo. Gente, não é assim. Não é simples, gente. Não é simples. Não é simples a gente precisa desconstruir
uma vida dentro da gente. A gente precisa desconstruir toda a vida, toda uma vida. E aí, quando você vê, a filha de Tati hoje já é uma adolescente, a minha tá numa pré-adolescência, né? Fez 11 anos. E desde que Tati fez o relato dela em 2007, que eu vinha catequizando minha filha, não a confie em Jair, não atenda Jair, não esteja perto de Jair, porque eu já tinha dentro de mim isso, eu já tinha observado, assim como Tati também, outros abusos, e eu não queria que minha filha passasse por nada parecido. E hoje, graças a Deus, ela entendeu e ela disse: mãe, agora eu entendi porque você dizia para eu não confiar nele. Você não me falou na época, mas agora eu estou entendendo. Você dizia: você confia em mim, né? E ela dizia: confiar, confio. E hoje ela está vendo aí a consequência de tudo. Graças a Deus que minha filha não passou por nenhum perrengue como isso. Como tem muitas que passaram, muita gente que vocês não imaginam a dor da mãe e da filha. Isso. E muitas que ainda não estão tendo coragem de dizer às suas mães, porque as suas mães ainda estão dizendo que ao homem é a obra. Gente, vocês precisam entender que não existe obra. Exatamente. O que foi criado, e aí vamos nomear, né? A Escola Ananda, o Instituto Superior de Educação Ocidente e a Fundação Ocidente foram criados para manter o harém de Jair Técio, né? Para manter as manipulações, todas as manipulações. Os ganhos que ele tinha. Quando eu falo de harém, eu não estou falando só das mulheres, não. Eu estou falando de manter os carros, que ele nunca usou um carro popular. Era F-250, HRV, Evoque, Amarok, e por aí vai. F não sei quanto, dos não sei quanto. Só carro de mais de 100 mil. Né? Assim, sempre teve dinheiro disponível, bancado por mulheres. Sim. Vamos deixar isso muito claro, bancado por mulheres. Deixando as meninas dóceis. Eu estou vendo aqui algumas que sempre tiveram força de vida e que eram tidas como as crianças problemáticas da escola. Porra, não fale não. Eram as crianças problemáticas porque eram as crianças que questionavam. Se passasse pela cabeça de alguém que podia haver um homossexualismo na escola, meu Deus, era uma loucura, porque tinha que ser curado. E como é que ia ser curado? Através de estupro. Né? Então, tudo isso é muito sério e tudo isso é preciso deixar claro. Não há obra, não há obra. E não há obra até porque não há conhecimento de Jair Técio. A gente tem uma pergunta, né? A gente tinha aberto uma caixa de perguntas e a gente, como eu falei, a gente está respondendo dividindo em lives. Live, cheiro! Na live com o Bruno, Desconstruindo Privilégio, nós tratamos de um bloco, com a Dara, Mulheres Históricas, tratando de outro bloco, e hoje estamos tratando de outro bloco. E uma pergunta é justamente sobre a obra. Então, e a mediunidade não havia? Como foi que ele criou essa obra? Foi através de mediunidade? Não, foi através de plágio, né? A gente já falou isso com a Dara, mas é preciso reforçar. Nossa. Toda a obra de Jair Técio é fruto de plágio, né? Assim, é um plágio rebuscado, porque ele muda de uma maneira muito cafona, inclusive. As palavras, às vezes, eram até melhores. Mas não existe obra. Não existe esse negócio de, vamos salvar a obra. Não. Não tem nada para ser salvo. O que tem para ser salvo são as pessoas. Poxa, com certeza. As pessoas que perderam vidas, as pessoas que perderam anos de sua vida se dedicando a um abusador, né? Se dedicando a uma pseudo-obra que, na verdade, era um mecanismo de controle. Não passava de mecanismo de controle. Exatamente. Então, o que a gente... Quando alguém fala comigo, mas a gente precisa poupar uma instituição X ou Y, não. O que a gente precisa poupar são as pessoas. Mulheres que são mulheres, como a Bia está falando o tempo todo. Mulheres foda, com capacidade de trabalho incrível. Então, você acredita em vocês, pô. Acredita em vocês. Larga Jair Técio, larga essa porra de obra. Vão construir sua vida. Eu tava dizendo aqui à Tati que eu torço muito mesmo para quando passar tudo isso, quando tudo isso terminar, eu possa me reunir com algumas dessas mulheres. Tem uma que a gente vai falar daqui a pouco depois, de vida, que eu quero olhar no olho dela. Porque são pessoas que a gente realmente poderia ter uma relação de amizade. Sim. Porque são pessoas bacanas, né? Que merecem ter, na verdade, uma vida livre, uma vida leve. E outra, que eu acho que é o X da questão, que está sendo, acho que a maior dificuldade daqueles que ainda estão na escuridão, gente, é viver por conta própria, é viver com autonomia, sem depender de uma bengala. Porque já aí na vida de muitas pessoas é uma bengala, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento e tomar cuidado. E aí eu e Tati queremos falar especificamente para as mulheres nesse momento,
que ainda se sentem com alguma dúvida, que ainda têm dificuldade em enxergar isso, nós estamos à disposição de vocês para conversar, para acolher, né, de forma sigilosa, porque é isso que a gente tem feito. Né? Estamos juntas querendo ajudar e a gente quer mesmo, porque cada pessoa, gente, que sai diz, porra, agora eu entendi, velho, a gente lava a alma da gente. Porque a gente sabe que é uma vida que está se salvando. Sim. Porque muitas podem se perder, como se perderam durante anos. Eu posso falar por mim, nesses últimos 4 anos que eu vivi, né? Meu marido é prova disso. Ele dá risada porque ele diz, meu amor, você não fez isso? Não. Você não foi no salão de... Não. Não, eu vivi 18 anos sem relação social, né? Ali, naquele mundo ali, quadrado. Onde não podia ir pra festa de família? Se era festa de família, não podia ir porque a família é materialista, porque a família é pouco espiritualizada. E imagine para um carnaval da vida. Gente, carnaval. Quero dizer que 7 dias de carnaval é pouco, porque eu faltei. Meu marido sabe disso, os próximos vão vir, né, meu bem? Ele que nos aguarde. Não, e tudo, né, Bia? Coisas mínimas. A gente tá falando de forma leve porque não você jeito, colocar um brinco, vai interferir na sua energia vital. Você colocar a tatuagem, sua alma vai ser marcada. Por isso que eu tô toda tatuada mesmo. Minha mãe tá aí. É isso aí. A gente adora. E se vai marcar a alma, que marque. Vai marcar da melhor maneira. Minha sogra vai fazer uma tatuagem, eu vou logo botar aqui no bolo, porque ela não vai ter como fugir. Viu, minha sogra? É isso aí. E eu acho que uma coisa que a gente precisa esclarecer, que muita gente tem perguntado a gente, é com relação à denúncia. Sim, né? A gente já falou algumas vezes, mas eu vou reforçar. As denúncias são completamente sigilosas. As denúncias que são enviadas pelo formulário, eu não leio, Bia não lê, elas são encaminhadas diretamente para o jurídico, que faz uma análise, e aí se a gente precisar de mais detalhes, aí sim, eu entro em contato, ou Bia entra em contato, ou a depender o Bruno, que é psicólogo, que está trabalhando com a gente nesse projeto, né, de inclusive implantação de uma ONG, que é o Bruno do Desconstruindo Privilégios, entra em contato, mas vamos deixar muito claro, os advogados de Jair Técio não têm acesso aos nomes. Isso é importante. Não têm acesso aos relatos. O processo corre em segredo de justiça e todas as denúncias elas são encaminhadas de maneira a proteger as vítimas. As vítimas sempre serão a nossa maior prioridade, a nossa principal prioridade. Porque o que a gente quer com isso tudo, e por isso que a gente tem voltado e dado esclarecimentos cada vez que surge uma fake news sobre mim, sobre Bia, ou sobre o que a gente tem dito, é porque a gente quer que as pessoas se libertem. Sim. A gente quer que as pessoas entendam esse mecanismo, que é um mecanismo de manipulação, inclusive porque, infelizmente, neste momento, em Salvador, Jair Técio não é o único abusador. Sim. Existe um outro que, inclusive, ele age não somente na Bahia, que a gente já tem algumas denúncias e que as pessoas precisam entender que não há uma terapia espiritual, uma orgia, gente. Exatamente. Mulheres e homens, nesse caso, que são obrigados a participar de orgias, dizendo que aquilo é uma atividade de cura. Isso não existe. E as denúncias, elas são sigilosas. Vocês não vão ser expostos, não tenham medo. Ninguém vai saber. Então, assim, meninas que foram abusadas quando eram menores de idade, vocês têm direito de fazer a denúncia e os pais de vocês não vão ser informados. Vale o mesmo para as mulheres que são casadas, que não são poucas, que passaram por esse tipo de abuso também. Ninguém fica sabendo. Então, vocês não têm que ter medo, porque muitas têm medo por conta da relação. Façam a denúncia, não fiquem no silêncio, porque a gente precisa fechar esse ciclo de vez e vocês são parte disso e podem se libertar. Exatamente. E a gente precisa fechar o ciclo socialmente, né? Sim, sim. A gente não está falando aqui somente de Jair Técio, né? A gente está falando aqui de uma cultura. Sim, sim. Jair Técio foi favorecido por uma cultura que ele soube de maneira muito ardilosa. E aí, Thiago vai me desculpar, mas é ardiloso. É verdade. Ele deu um pito aquela vez, você vai tomar um? De uma maneira muito ardilosa, ele soube usar dessa cultura para se beneficiar e favorecer os seus abusos. Mas essa cultura também
beneficiou João de Deus, também beneficiou Ícaro em sim. Fortaleza, também beneficiou Charles Manson nos anos 60. E olha, Tati vai falar, vai reproduzir, porque eu não me lembro aqui, mas a gente conversou sobre isso. Tem uma frase agora, é um dito que está sendo falado, que por que isso tudo está acontecendo, Tati? Lembra que uma das lideranças está dizendo? Pois é. Presta atenção, escuta isso. Para aí no pause todo mundo. Esses pilares do palácio de Jair Tércio estão dizendo que ele precisou, eu vou falar de novo, que ele precisou praticar abusos para que a obra dele fosse vista. Gente, pelo amor de Deus. Agora me digam vocês, como disse meu marido, quem é que vai querer se fazer parte de uma obra que está em cima de abusos? Hashtag fica a pergunta para vocês. Então, assim, tem algumas pessoas que falaram, e eu vou só reforçar, a denúncia vale para homens e mulheres. A gente está falando para as mulheres porque somos mulheres, sabemos da dificuldade que foi denunciar, sabemos da dificuldade de quem ainda quer, mas tem medo mesmo, né? Então, assim, não fiquem com medo, vocês não serão identificadas, mas vocês precisam falar, gente, porque a gente dá voz às mulheres, é muito importante. E, assim, cada passo de uma vez, porque a gente sabe que é difícil, né? Falar, se posicionar e entrar em contato com uma coisa que você não quer mais entrar em contato, né? Mas é importante para vocês seguirem com a vida de vocês como a gente está seguindo. Faz parte do processo de cura, né? Sair do silêncio é libertador. É libertador e é você reconhecer o que você passou. E você só consegue se curar a partir do momento que você enxerga a ferida. Né? Não aguento! As pessoas estão realmente revoltadas com toda a razão. Sim. Revoltada com as pessoas que estão reproduzindo esse discurso de que Jair Tércio precisou abusar de mulheres para que a obra dele fosse vista, né? E uma coisa que, só continuando essa coisa a questão da denúncia, mesmo que vocês não se sintam abusados diretamente, né? Por exemplo, meu irmão, ele foi testemunha de tudo, porque ele viu eu mudar completamente, ele conheceu o discurso, mas ele não sofreu diretamente, mas ele pode denunciar como testemunha, é como funciona também a Lei Maria da Penha, né? Sim. Você pode denunciar algo que você viu acontecer e não que você sofreu diretamente. Essas denúncias também são sigilosas, né? Pessoas que ainda têm relação com alguém que continua sendo fiel a Jair Tércio, é sigiloso, gente. Assim, ó, é sigiloso em todas as instâncias. Ninguém vai saber da denúncia e toda denúncia é muito importante. Testemunhos são importantes porque validam as histórias das pessoas. Se vocês sabem de alguma história de alguém que confidenciou, mas não tem coragem ainda, também vale. E a própria pessoa não vai ser chamada, não vai ser intimada a depor. Mas histórias, elas criam uma narrativa que demonstra a extensão do problema. Exatamente. E uma coisa que eu queria trazer, que foi uma pergunta, não sei se é uma pergunta aqui de Matheus, que ele pergunta em relação a Buda, mas que eu acho que é importante a gente fazer uma ponte com o Jair. Ele pergunta aqui, Buda tinha relações sexuais? Existem relatos? Matheus, eu vou puxar essa pergunta para a defesa do advogado de Jair, que já tem aqui anunciando 1 minuto e 50 para a gente terminar. O advogado de Jair está defendendo ele, dizendo que ele é um homem solteiro e que ele teve relações sexuais consensuais. Isso é uma mentira, tá certo? Mas as pessoas falam o que querem para poder tentar se defender. Mas quem é do movimento da Fundação Ocidente sabe que Jair se intitulava um iluminado, que não tinha relações sexuais, que não tinha nenhum tipo de desejo por ninguém nem por nada, né? E isso é uma mentira. Agora, se os outros iluminados tinham... E só tinha virtudes, né? Ele não sentia raiva, exato, ele não sentia medo, ele não sentia fome, não sentia nenhum tipo de desejo, nada que era material. Mas assim, mesmo que ele não se intitulasse iluminado, que homem ocupado é esse que teve relação consensual com mais de 200 mulheres? Mais de 200 mulheres. E ainda tem mais um porém, antes de terminar nosso tempo. Falta 1 minuto, se despencar você já sabe. Como é que é consensual com meninas menores de 14 anos? Exatamente, gente. Isso é muito sério. Não, para ser consensual, precisa ter o direito à negação. E essas mulheres não tinham direito à negação.
Então, gente, eu acho que hoje era isso que a gente tinha para conversar. Denunciem. E, principalmente, a gente veio aqui para esfregar na cara de Jaité essa nossa amizade. A amizade da gente é verdadeira. Nada conseguiu separar. Só juntou mais. E que, na verdade, a gente entende agora porque que ele tinha que deixar todo mundo separado, porque é isso que vai derrubar ele. Exatamente. Agora, quem tiver dúvida, fala com a gente, ou pelo meu perfil, pelo de Tati. As mulheres que precisarem do nosso acolhimento, a gente está à disposição. Um cheiro para vocês. Beijo. Vamos curtir o resto de domingo. Até a próxima. Salva essa porra, viu?